A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus nos abençoe e te dê a bênção, te dê a paz e te dê a vida. Seja bem-vindo aqui ao canal Colônia Betel, Porta do Céu. Nós vamos meditar e estamos já meditando no 8º mandamento que diz: não furtarás. E antes de entrar no assunto, eu peço que você, querendo, se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa aí os seus comentários para que nós possamos prosseguir com o trabalho. É bom que você ouça a palavra de Deus, é importantíssimo. A palavra é viva e é eficaz. Então nós temos falado sobre o assunto mais polêmico, um dos mais polêmicos da Bíblia, né? E o que é pior, é o mais delicado. Nós temos visto que toda a destruição que há na Terra hoje só tem uma razão de ser. Desde a Nova Jerusalém, que Satanás quebrou os mandamentos. Deus criou os céus e a terra, faz os céus e a terra e coloca o homem para cuidar da terra e viver nessa terra como um paraíso. Satanás, que já tinha quebrado o mandamento, envolve o homem e engana a mulher, e através disso ele faz com que o homem quebre os mandamentos. E daí para cá, é escolhido por Deus aqueles que obedecem. São muito raros. Mas a ordem de Deus é essa. Nós já vimos que todo Israel, em especial os que saíram da terra do Egito, foram destruídos porque quebrou os mandamentos do Senhor. O profeta Daniel profetizou dizendo que haveria tempos em que os homens haveriam de negar os mandamentos e mudar as leis divinas. Isso está em Daniel 2. Daniel 2, quase o livro todo, está falando da transgressão dos reinos e dos reis e dos imperadores e da besta e do falso profeta que está assentando o seu trono, a primeira besta que já reinou e a que vai reinar. Toda a origem disso é a quebra dos mandamentos. Amós, Joel, Tito, ou melhor, Amós, Joel e Zacarias e todos os profetas menores e maiores, todos eles profetizavam da parte de Deus. A quebra dos mandamentos faz com que todo ser humano será destruído, se não se arrepender a tempo. E o que é pior? Esta geração que começou em Cristo, a geração começou em Cristo. Essa geração começou em Cristo. Quando Cristo vem, as gerações que existiam através da tribo de fulano, dos filhos de Israel e de todas as raças, e nós podemos ver a geração de onde Jesus veio, a geração dele, isso está em Mateus, quantas gerações teve de Jesus, de Moisés até chegar a Jesus, nós vemos tudo isso. Isso acabou. Porque em Cristo Jesus, todas as nações da terra, todas as pessoas, desde o dia que ele nasceu, até o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, todos que nascerem, faz parte de uma só geração, geração de todos os povos, desde quando ele veio aqui. Então, não é mais uma nação escolhida, não é mais uma nação eleita, não é mais um povo eleito que tem só eles a obrigação de guardar os mandamentos. Toda a raça humana tem obrigação de guardar os mandamentos, como sempre foi. Mas as pessoas, para se defender dos seus erros, jogavam em cima dos filhos de Israel, que era só eles que tinham que obedecer os mandamentos. Hoje é a mesma coisa. Todos eles, em primeiro lugar, os pregadores, e toda a religião diz que os mandamentos só foi até Jesus. É o crime gravíssimo que eles cometem, porque dizendo isso e praticando isso, eles rejeitam o Filho de Deus, eles tiram o Filho de Deus da igreja, tiram o Espírito Santo, o Pai, eles tiram toda a Trindade da direção da igreja. Então, com o que essa igreja se torna? Se torna uma igreja, uma religião,
um ajuntamento de povos, uma igreja carnal, uma igreja pagã, e uma igreja que naturalmente não pertence ao reino de Deus, mas ao reino dos homens, como a maioria de todas as religiões. Então, a obediência aos mandamentos é a maior virtude diante de Deus que o cristão pode ter. Cristão que não obedece mandamento, pregador que não obedece mandamento e não ensina a obedecer mandamento, a Bíblia diz em Mateus 23, todos os sermões proféticos de Cristo, e quando Cristo fala do falso profeta, é réu do fogo do inferno 2 vezes mais. Então, é complicado, é complexo, é contundente e é de toda a importância, uma das maiores importâncias da Bíblia, o ensinamento dos 10 mandamentos. E é 10, não é um não. São 10. Desobedeceu um, quebrou todos os demais e aí não tem saída. A desculpa dos pregadores para defender dos seus erros é que eles não têm condição, os mandamentos é pesado. Mas João diz que é mentira. João diz na sua carta, capítulo 5, que é mentira isso, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Nós podemos suportar tranquilamente. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele diz que o jugo dele, o fardo dele, é leve, suave, é porque os mandamentos é leve e é suave. Se você se entrega a Cristo, Ele capacita, não tem dificuldade. Isso é tudo coisa de comerciantes da fé, de estelionatos da fé, de pessoas que querem cobrir o seu erro, usando a própria palavra para se defender dos seus pecados e com isso fazer o que fazia Absalão. Conquista o coração das pessoas levianamente, rouba a fé deles, roubam a sinceridade deles e leva eles para uma religião com um falso Cristo. E é assim que está a humanidade. Perecendo e vai perecer, se não se arrependerem a tempo. Então, sem medo de errar e pecar, a razão da destruição, das mortes, das prostituições, dos adultérios, dos furtos, dos roubos, das cadeias cheias, tudo isso está na quebra dos mandamentos. O desemprego, a fome, a destruição que está aí. Tudo está relacionado na quebra dos mandamentos. Pai contra filho, filho matando pai, pai matando filho, irmão estuprando irmã. Não tem conversa. Essa é a grande realidade. A chuva caindo e arrebentando tudo onde ela vem. E vai ser muito pior. Por quê? Porque Jesus disse, obedecer os meus mandamentos, a chuva virá, a temporã, a serôdia, tudo no tempo certo, na hora certa. O frio, o calor. As geleiras que vão derretendo, que está se derretendo. E logo, logo, não demora muito, você vai ver muitas praias, muitas e muitas cidades sendo engolidas pelo mar. Praias que têm as casas aproximadamente das águas, sobra nada. Por quê? Quebra de mandamento. Tudo isso foi o que Adão fez lá, foi o que o povo de Israel fez, e é o que toda a igreja está ensinando a fazer, e é o que todos estão fazendo. Foi o que Roma ensinou até hoje, e é o que a igreja que se diz pentecostais, neopentecostais está fazendo até hoje. Furtos, roubos, homicídios, terremotos, maremotos, tornados, tudo isso, culpa do ser humano, quebra dos mandamentos. Tudo isso é quebra de mandamentos. Não adianta questionar contra Deus, contra o Evangelho, porque essa é a realidade. Tem jeito para resolver? Não vai mudar mais.
Mas você pode mudar. Você pode. Se você mudar e se arrepender e se achegar a Cristo, você pode ser salvo. Isso é o que interessa. Porque o resto, quase impossível. E Deus já deu seu filho, já fez o que tinha que fazer. Está aí Jesus lá na glória, está sentado à direita do Pai, esperando por você. Pensa que ele vem, que ele vai vir mais a você e falar, vem, eu te quero, me aceita. Isso não existe. Esses chavões que tem nas igrejas por aí, o pastor chama de lá do altar, desce aqui embaixo quem quer receber Jesus. Lê Bíblia, rapaz, para de falar besteira. Não é nada disso. Jesus diz, vinde a mim. É você que tem que ir a ele. A primeira vez ele veio a nós, porque era promessa, veio ao povo de Israel, e ainda assim o povo de Israel rejeitou. Graças a Deus que você abriu seus olhos e aceitou a rejeição de Israel e tomou o lugar deles. Por isso, ele veio. Agora que ele veio e cumpriu a sua obra, a sua meta, o que ele tinha que fazer, e está à direita do Pai, não desce não, viu? Está aqui, está nada. Jesus está à direita do Pai e de lá não sai. Só quando voltar para buscar a sua igreja. Então, ele diz, vinde a mim. É diferente. Eis que estou à porta e bato, em Apocalipse 3:20, ele diz. Como? Eu pregando, como estou pregando aqui, estou dizendo, Jesus está te chamando. Guarda os mandamentos. Ouve a voz e abre o teu coração, que é a tua casa, para que ele possa entrar. É você que tem que dar o passo. É você que tem que se achegar a ele. Não espera Cristo vir. Ele não vai vir até você. Não adianta você achar que e ouvir essas coisas dentro das igrejas, que não é verdade. Isso é totalmente ritmos, rituais e chavões e forma da igreja chamar você e levar você lá para baixo. Tem pessoas que já recebeu Jesus em todas as igrejas. Vai numa assembleia, recebe a Jesus. Vai na Batista, recebe a Jesus. Vai na Paz da Vida, recebe a Jesus. Vai nas igrejas apostólicas, recebe a Jesus. Vai na Metodista, recebe a Jesus. Vai em todo lugar, recebe a Jesus. Nunca Jesus entrou no coração dele. Nunca. Por quê? Porque são métodos e regulamentos de igreja, doutrinas de igreja, não tem nada a ver com Cristo. Jesus diz, você tem que vir a mim, porque eu não vou receber você se você não vir a mim. Abra o seu coração que eu entro nele. Vinde a mim, eu te recebo, eu te dou alívio, eu te conforto, eu te sustento. Essa é a meta de Jesus. Esse é o trabalho de Jesus agora. Então, essa ideia de que você tem que abrir seu coração, eu aceito Jesus. Jesus, se tu quiser vir a mim, eu te aceito, eu te dou essa chance, Jesus, eu te dou essa oportunidade de tu entrar na minha vida, mas eu quero que tu me dê um carro zero, eu quero que tu me dê uma casa no Morumbi, uma mansão em Alphaville, eu quero que tu me dê isso, que tu cura minha mãe, que tu cura meu pai, que tu levanta meu paralítico, que tu faz isso, que tu abre meus olhos, eu quero que tu faça tudo isso por mim. Tu não vai ter nunca, nem quando ele vier aqui. Jesus vai fazer isso. Para ele dizer, Senhor, corri atrás de Jesus. Como é que foi Zaqueu para ser salvo? Como foi o cego de Jericó? E aquele moço do templo chamado Formosa, com os apóstolos? E Jesus abrindo os olhos do cego? Como foi? E aquele da mão ressecada? O que ele falou para Jesus? Se tu quiser, Jesus, tu pode me tornar limpo. Tu pode endireitar a minha mão. Os leprosos, como foi? Vieram até Jesus ou Jesus foi até eles? Observa a Bíblia e para de ouvir as coisas que está ensinando errado nas igrejas, que vocês vão para o inferno. Foge disso. Vocês vão perecer, irmãos. Chega na igreja, observa o que é pregado, acompanha com a Bíblia, lê a Bíblia e vê se está certo. Se não tiver certo, descarta, não tem como. Você não pode ser mandado por igreja, você não pode ser mandado por homem, você tem que obedecer a Cristo, e se a igreja, a liderança da igreja estiver em Cristo e obedecendo a Cristo, obedeça também, que é importante, tem que fazer isso. Jesus mandou. Então,
Essa história que está por aí, que eu tenho que aceitar a Jesus, quem salva é Ele, não sou eu. Quem precisa dele sou eu. Ah, Jesus precisa de mim. Precisa se você quiser se arrepender. Se você não quiser, daí. Para de conversa, irmãos. Para de ser bom, Jesus é independente. Jesus é senhor da história. Jesus é escravo de ninguém. Para de estar falando essas besteiras que tem por aí. Você tem que ir até Ele. Então vem aqui para a palavra de Deus, para os 10 mandamentos, para obedecer, que é para isso que eu ensino. E o nosso objetivo é mostrar a falsidade da religião, dos pregadores, dos teólogos, dos pastores, dos bispos, dos missionários, em dizer que de Mateus a Apocalipse não tem ordenança para obediência aos mandamentos. Eu escuto cada estudo sobre isso que dá vômito ouvir. Então, estou fazendo questão de provar para você que esta geração é mais cobrada a obediência deles aos mandamentos porque Cristo já veio. Naquela época havia um muro de separação, então era mais complicado. Mas agora não. Cristo já derrubou o muro de separação que havia entre ele e os homens. Vocês têm todo acesso para obedecer os mandamentos e servir a Deus. Não existe mais uma nação peculiar no meio das nações, onde Deus só olha para ela. Deus olha para todos. Agora, existe uma igreja, a noiva do Cordeiro, aonde está colocado o povo dele. Então, nós vamos meditar aqui no capítulo de número 50 do livro de Salmos. Nos diz aqui a palavra de Deus no versículo 15: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. É você que tem que ir até Ele. É você que tem que vir a palavra, senão você vai perecer. Ele diz: Mas ao ímpio, diz Deus, que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Vocês são ímpios, vocês não me servem, vocês não me obedecem, vocês não estão comigo e vocês querem o que de mim? O que vocês querem de mim? Olha aqui, irmãos. Por que não ensina os mandamentos? Porque são ímpios. Por que não ensina a aliança de Deus, que é os seus 10 mandamentos? E a morte do seu filho na cruz, que veio para isso e que morreu para deixar conosco a sua aliança, os seus 10 mandamentos, a sua lei, tirando a lei anterior e dando a nós os seus 10 mandamentos e a lei do seu sangue derramado na cruz. Por que não? Que direito vocês têm de fazer isso? Vocês são ímpios. É o que está na igreja hoje. Falsos deuses, falsos guias, falsos profetas. Ele diz aqui, ó, você quer recitar a minha lei? Você quer cobrar alguma coisa de mim pela lei? De que jeito se você não obedece a minha lei? Você quer alguma coisa da minha aliança? Como se você não faz parte dela? Como teólogo, se você diz que Jesus é violador da lei e ensina a violar as leis, ensinou a violar as leis? Se você diz que Paulo não cumpriu as leis, que os apóstolos não cumpriram a lei, não guardavam os mandamentos, mandamento e leis, estou falando das 10. São 10 mandamentos, são 10 leis, é a mesma coisa, não muda nada, é a mesma coisa. Depois vem as diversas leis, que nós falaremos delas, e inclusive as que foram tiradas e em Cristo Jesus, quando ele veio. Aí ele diz aqui no versículo de número 17: Tu odeias a correção? Está difícil ouvir esse canal, né? Ninguém quer ouvir. Está difícil ouvir essa palavra. Ninguém quer ouvir. Por quê? Porque não aceita a correção. Você não aceita nem apóstolo. Você não aceita missionário. Se é político até, se é deputado, se é senador, se é grandão, se é chavão aí no meio da sociedade, como é que você vai aceitar? Mas você não passa de um transgressor da lei. Você não passa de um corrupto na lei. Que lei? A lei do Senhor. Estou te falando da lei dos mandamentos dos homens. Estou te falando da lei divina, dos mandamentos divinos. Porque quando você o abandona, você se corrompe. Aí ele diz aqui, ó. Mas tu
odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. É o que você faz, pastor. É o que você faz, apóstolos. É o que vocês fazem, missionários, bispos, reverendos. É o que vocês fazem. Vocês fazem isso. Vocês jogam os mandamentos para trás que não existiu. Você joga a lei divina, a palavra de Deus para trás. Lança atrás de vocês. E vocês, como sendo dono da verdade, fica para manipular a mente das pessoas e corromper a fé deles. Aí ele diz aqui o 18. Quando vês um ladrão, consente com ele. E agora? Você está vendo, irmãos, o que vocês estão fazendo dentro das igrejas? A pessoa vende bloco ungido, vende tijolo ungido, vende caneta ungida, vende grãos ungidos. A pessoa vende de tudo dizendo que isso dá resultado espiritual, que tem vida espiritual, lenço, rosa, jornal. Gente, vocês não percebem isso? Vocês apoiam tudo isso. Isso é roubo. Aqui. Não, mas não é perante a lei dos homens, meu querido. Mas é roubo, está roubando a tua fé, a tua sinceridade e a tua angústia em Cristo. Jesus disse aqui no versículo de número 15: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te alivio, que eu te alivio, eu te trago alívio, eu te ajudo. Aí tu vai para a igreja, é o bispo e o apóstolo. Tem gente que morre por causa dessa gente, como morria e matava por causa de um político. 4 anos aí, continua desde o princípio assim. A troca do quê? Para tu ser escravo deles. Porque é isso que nós somos. É isso que você é. Escravo desses mestres falsos, escravo desses políticos. Você é escravo disso. Nós somos escravos deles, só que eles são os nossos empregados. E você não quer abrir seus olhos para isso. Você é assim. O político faz a campanha dele aí no tempo da política, no tempo da eleição, dá uma cesta básica ali, dá um café ali, faz uma coisa ali, coloca uma faixa ali, ele recapinha uma rua, coloca a faixa, fizemos essa rua, essa avenida, e ganha a eleição. É o que nós estamos vendo. E vocês aceitam, e o homem aceita, as pessoas aceitam. Assim é dentro da igreja. O cara vende tudo isso, é de Deus. Deus nada, é Satanás e nada mais. Não tem medo de errar não fala com Deus, ora contra mim. Vai, pega o teu Deus, que eu pego o meu. Porque o meu é aquele que estava com Elias, mas o teu é aquele que estava com Acabe. Quer fazer o desafio? O problema é teu, faça. Eu estou de pé. Eu não temo a isso não, querido. No que diz respeito ao mandamento e lei, eu não tenho temor contra isso. Ou você obedece, você vai para o fogo do inferno. Não tem saída. Ou você ensina corretamente, ou todos esses teus castelos serão demolidos em cima da tua cabeça para o mundo poder ver. Só espera para tu ver. A tua vergonha vai ser grandiosa. Aí o que Jesus está falando aqui? Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês um ladrão, consente com ele. O cara está vendendo isso dentro da igreja, está fazendo tudo isso dentro da igreja, quando Jesus diz de graça recebesse, de graça dai, não leve bolsa, não leve forja, não leve nada, não negocia, não compra, não vende, e você aceita. Isso é coisa de corrupção na palavra, está corrompendo a palavra, tu está apoiando isso. Para com isso. Quem faz isso é corrupto no que diz respeito à fé e à palavra em Cristo Jesus. Ele diz aqui, ó, quando vês um ladrão, consente com ele. Tens parte com os adultérios. Você tem parte com isso, meu irmão. Você que apoia isso. Você que vai lá e compra uma chave ungida dizendo que isso é milagre, dizendo que isso é isso do Senhor, que o Senhor faz isso, um bloco ungido, uma chave ungida, uma caneta ungida, um lenço ungido. Você que compra isso, você apoia isso, você adultera a palavra. Você apoia a corrupção dos homens. Ele diz aqui, ó, usa a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assenta-te a falar contra o teu irmão e
falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Mas eu te repreenderei, e tudo porei à tua vista. Aqui está. Está pensando que Cristo esqueceu? Que o Senhor deixou tudo isso para lá? Que os mandamentos acabou? Que Ele não vela pelos seus mandamentos e pela sua palavra? Aqui está Ele. Só aguarda que você vai ver quando Ele for agir. Agora vamos ver o Novo Testamento, de Mateus para frente, que é onde eles falam que Jesus abandonou, que Jesus tirou os mandamentos. Mas vamos começar em Mateus. Mateus, capítulo de número 19. Mateus 19, e no versículo de número 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhes perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: Por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um, só. Queres, porém, respondeu-lhes Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Irmãos, como vocês falam que Jesus não mandou guardar os mandamentos? Se queres entrar na eternidade, guarde os mandamentos. Aí ele perguntou aqui. Perguntou-lhes quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. As pessoas dentro das igrejas furtam tudo. A fé, o amor, a obediência, a adoração a Deus, furta tudo os pregadores. E vocês concordam com isso? E assim pelo mundo afora, em todas as camadas religiosas. Aí ele perguntou-lhes eles, quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me faltas ainda? Jesus, conhecendo o coração dele e vendo que um dos principais mandamentos ele desobedecia, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo isso, esta palavra, retirou-se triste, possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui está Jesus. Os que amam a riqueza, os idólatras, os avarentos, não vão para lá. Não entram. Aí Jesus diz para ele: Quer ser salvo? Obedeça os mandamentos. Ele disse que obedecesse esses daqui. Jesus: Tá bom, mas o principal você não obedece, que é a mim e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus deu salvação para esse moço, queridos. Julgue vocês mesmos, pegue a Bíblia. Vou repetir em Mateus, ou em Marcos. Por que eu estou lendo os evangélicos? Porque é testemunho, tá? São testemunhas. Cada um testemunha-se do que Cristo fez
e comprova que é verdade. 2 ou 3 testemunhas é o que a Bíblia nos diz para comprovar a verdade, para o julgamento. Versículo 27 de Marcos, capítulo de número, versículo 22 de Marcos 7. Chegaram a Betsaida e lhes trouxeram estou lendo o versículo, o capítulo errado, desculpa, estou lendo o 8. Eu vou ler o 22 aqui. O 20. E diz: o que sai do homem é o que o contamina. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicidas, os furtos, a avareza, as maldades e engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui está Jesus falando para eles: quantos mandamentos quebrados estão contaminados e não entram no reino dos céus. Marcos 10. Tuas testemunhas fiéis do que Cristo mandou obedecer. Marcos 10, versículo de número 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, que ajoelhando-se, perguntou-lhes: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus lhes respondeu. Jesus, olhando para ele, o amou e diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem. Jesus disse: você guarda esses, mas aquele que você transgride, porque é o teu lucro, que é o amor do dinheiro, que é o que a igreja está fazendo, que é o que as religiões fazem, é o que faz todos hoje. O amor do dinheiro, que é a raiz de todo mal, e por causa disso, as destruições estão aí. Jesus diz: por causa disso você vai perecer. Você quebra o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo a ti mesmo. Você é um avarento, você não entra no meu reino. O camarada foi expulso e foi condenado. Mostra aqui onde tem Jesus mandando que não guarda os mandamentos. Jesus falando para não guardar. Mostra. Acusadores, mentirosos, enganadores. Mostra. Vamos mais para frente. Lucas. Terceiro evangelho. São Lucas 18. Repete a mesma leitura. Versículo 18 diz: perguntou-lhes certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Quantos mandamentos tem aqui, irmãos? Quase todos. Está obedecendo? Camarada foi condenado. E assim tu és condenado. Era um cara de postura, bichão rico, cheio de dinheiro, hein? Aí. Conhece o Evangelho? Quem que você é? Dono da verdade? Para dizer que Jesus violou as leis, ensinou a violar as leis? E os apóstolos, o que você diz que eles fez? Vamos ver? Vocês dizem que Paulo não obedecia, ensinou a não obedecer e transgrediu. Vamos ver? Romanos, capítulo de número 13. Romanos 13.
Vamos ver o que nos diz a Bíblia aqui, sobre mandamentos. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo, cumpre o quê? Os mandamentos, a lei. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês acusam Paulo. Paulo vai estar naquele dia do trono branco, do julgamento final, e vocês verão. Aí ele diz aqui, versículo de número 9, né? Como efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. O mandamento que Jesus ensinou o jovem rico que não obedeceu, que foi condenado. Quantos mandamentos Paulo está mandando guardar aqui, irmãos? E vocês dizem que não é para obedecer. Gálatas, outra vez, Paulo. Capítulo de número 5. Gálatas 5. E o versículo de número 14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e obedecer o mandamento, porque essa é a realidade em Cristo Jesus. Vocês vão perecer se vocês não recorrer a Cristo a tempo. Agora, você vai ver que você que desobedece os mandamentos já está condenado. Não tem salvação. Tiago, capítulo de número 2. Tiago 2. Vocês dizem que os apóstolos negavam os mandamentos, não? Tiago 2. O versículo de número 6 ele diz: mas vós desonrais o próximo, o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei real, a lei de Deus, a lei do Rei da Glória, lei real, lei do Rei da Glória, lei do justo, lei divina, seus 10 mandamentos. Todavia, ele está dizendo aqui, versículo de número 9, mas se fazeis o versículo de número 8, todavia se cumprirdes a lei real e encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Onde é que está escrita essa lei real, irmãos? É mandamento ou não? Foi Cristo que deu esse mandamento ou não? Amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? O que é Tiago está falando? É a lei dos 10 mandamentos ou não é, seus rebeldes? Aproveitadores, que aproveita do povo. Aí ele diz aqui, fazeis bem. O 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressor, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se cumpridor de
todas. Pois aquele que diz, não adulterarás, não diz, pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matas. Torna-te transgressor da lei, falas de tal maneira, e de tal maneira procede com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa é a lei da liberdade. Quer ser salvo? Obedeça os 10 mandamentos. Aqui está a condenação, queridos. Não obedeceu? Tiago diz, você está condenado, não tem saída. Se não se arrepender a tempo, seu lugar é no fogo. Eu vou voltar a falar mais vezes desses mandamentos que eu acabei de ler hoje, Mateus, Marcos, Lucas. Por quê? Porque é toda a Bíblia, é toda a palavra de Deus. Percebeu aqui? Tem muito mais rigor do que lá no passado. Agora é para toda a humanidade. 10 mandamentos desobedecidos. É fogo no lago, com enxofre. Pode crer, pode ter certeza, foge logo, senão vocês vão perecer. Orem comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco, pelas Tuas muitas misericórdias, pelos grandes livramentos que o Senhor nos deu hoje e que o Senhor vai nos dar sempre. Estamos dispostos a pagar o preço que for pela Tua palavra. Os perseguidores, os contradizentes, os carrascos, os amantes do dinheiro, estão em nossas frentes, Pai, para não obedecer e se opor contra os Teus mandamentos. Mas aqui estamos nós, como foram os Teus profetas, como foram os Teus apóstolos, como foram os irmãos primitivos, para honrar o Teu nome. A Tua palavra e a Ti dá honra e glória, hoje e louvor para todos sempre, pela Tua bendita lei, que são os Teus benditos mandamentos. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa a nossa nação, socorre os aflitos, tem misericórdia do povo. Leva a paz para esse lar, leva a saúde, leva o pão, leva a alegria, através da Tua misericórdia. Nós Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.